E aí, pessoal, beleza? Hoje vou dar dicas sobre resolução de questões. Uma das formas mais importantes para se lograr aprovação é resolver questões exaustivamente. Mas, caso a banca não tenha sido escolhida, você pode resolver questões de bancas variadas. Todavia, se a banca tiver sido escolhida, por exemplo, o DEPEN, a banca será o CESP. O ideal, o correto, é resolver só questões do CESP. Por quê? Porque cada banco tem uma forma de pensar, de forma coloquial. Então é muito importante você resolver só questões dessa banca. Também tem que ter muito cuidado com as pegadinhas. Por quê? Às vezes, por exemplo, eu costumo postar questão única, uma questão só, nas redes sociais para o pessoal responder. E algumas questões, pela lógica, ela deveria ser uma resposta. Todavia, no entanto, porém, a resposta é outra, inverso, porque nem sempre a lógica será a resposta correta. Por isso tem que ter muito cuidado na resolução de questões, sobretudo quando se trata de CESP. O CESP é muito malicioso. Então, se o candidato vai com muita sede ao pote, acaba se extrapolando. Tem que ter muito cuidado com as pegadinhas, porque por exemplo, às vezes a questão tem somente, apenas, obrigatoriamente, e pode ser um suspeito que a questão esteja errada, sim, mas a toda regra existe uma exceção. Então, vai haver sim possibilidade de que a questão tenha somente, ou apenas, ou obrigatoriamente, e a questão vai estar correta. Por isso, muito cuidado. Às vezes a questão pode estar na cara que é certa ou que é errada, mas pode ter uma pegadinha ali escondida, uma casca de banana para que o candidato apressado e ou desatento cometa o erro. E como você sabe, corriqueiramente no CESP, uma questão errada anula uma certa. Logo, um ponto a menos da errada e um ponto a menos da certa. Então, acabam sendo 2 pontos a menos. Para o CESP, não adianta apenas estudar muito, você tem que ter estratégia de como resolver a prova do CESP. Vamos lá. No que tange às questões de múltipla escolha, uma forma que é muito proveitosa é a seguinte: procure eliminar os itens que estejam na cara, que estejam errados, que você tem certeza que estejam errados. E com isso, você vai normalmente ficar em dúvida entre dois itens. Só que, através disso, você vai ter uma porcentagem maior de acerto. Porque você já estará eliminando os que estejam, óbvio que você tem certeza que está errado. E com isso sobrando só dois itens para você escolher, a possibilidade de acerto será muito maior. Vá por eliminação nas questões de múltipla escolha. Marca-texto. Eu tenho 2 vídeos sobre como utilizar o marca-texto com eficiência em relação ao PDF, no que tange a lei seca, e como utilizar no Badmeco para o celular. Eu vou deixar na descrição, são muito úteis. Normalmente a pessoa utiliza o marca-texto e marca o parágrafo todo, o artigo todo, toda a frase, e não é essa forma mais ideal. O ideal é você marcar as palavras-chave, as palavras que a banca costuma alterar para que o candidato erre. Ou seja, você não tem que decorar a lei, você tem que memorizar as palavras-chave. Com isso, você, quando chegar na questão, você vai memorizar as palavras, e o artigo, esse que você lia de forma corriqueira, vai vir no contexto do seu subconsciente. Então, e como você vai saber quais são essas palavras-chave? Simples, resolvendo questões de prova. As questões são muito semelhantes quando se trata de um assunto só, seja o CESP, seja qual banca for. E, sobretudo, procure resolver questões que tenham gabaritos comentados e, além disso, o ideal também é que cite o artigo, a lei, a súmula que diga respeito à questão. As questões o material que eu produzo de questões comentadas, eu sempre costumo citar artigo, inciso, porque isso é muito importante. Por exemplo,
Com isso, o candidato vai saber como que a lei é cobrada. Ele sabendo como que a lei é cobrada, ele vai o quê? Otimizar os seus estudos em relação à lei seca. Também vai saber quais os assuntos que são mais cobrados, como são cobrados, quais as palavras nos artigos que o CESP costuma alterá-las. Então, com isso você vai sabendo as palavras mais importantes, você vai memorizar as palavras mais importantes e não vai deixar de ler o artigo, inciso, parágrafo, a linha, seja o que for, de forma corriqueira. E você vai procurar compreender o que você está lendo. Por quê? Às vezes o CESP ele pega um artigo e ele simplesmente parafraseia o artigo na questão. Ou seja, utiliza palavras diferentes, completamente diferentes, às vezes, para dizer a mesma coisa. Então, se o candidato apenas decora o artigo, mas não compreende o que ele decorou, não vai adiantar nada, ele não vai entender o que a banca quer dizer. Lembrando que uma errada anula uma certa, logo um ponto a menos da questão errada e outro ponto a menos da questão certa que foi anulado pela questão errada, logo 2 pontos a menos. Para o CESP não adianta apenas estudar muito, tem que ter estratégia de como resolver a prova do CESP, procurando saber sobre tudo também a nota de corte do último concurso, para saber quantos que pode deixar em branco ou não. Então, há toda uma estratégia. Transformar a lei seca em PDF. Eu fiz um vídeo também em relação a isso, como transformar a lei seca em PDF. Eu vou deixar uns vídeos que eu estou citando aqui na descrição deste vídeo agora para auxiliá-los no estudos. Por exemplo, suponha que o Código Penal você quer transformar em PDF. Você vai lá no Google, pode digitar apenas CP de Código Penal, vai aparecer lá o site do Planalto. Você vai lá, abre, e você vai simular como se fosse imprimir. Aí você vai e transforma em PDF. Você vai transformar, só vai transformar em PDF. Mas no vídeo eu vou explicar detalhadamente. Aqui não é o foco ainda em relação a isso. Também a importância de estudar as súmulas, pois costumam também ser cobradas no CESP, ainda que seja concurso para nível médio, por exemplo, tribunais, às vezes costumam cobrar súmulas. É muito importante o estudo das súmulas do STJ, STF, súmulas vinculantes. Óbvio que, caso seja, por exemplo, concurso da área trabalhista, você tem que estudar também as súmulas do TST, OJs e também, em alguns casos, doutrina, dependendo do nível do concurso, enunciados e formativos. Também é interessante você fazer resumos mnemônicos do que você está estudando em relação à lei, Sociedade Vaplu, Congar Pro em relação à Constituição. Eu também tenho uns vídeos de mnemônicos no canal, então ajuda bastante em relação ao estudo da lei seca, mnemônicos. E no meu Instagram, Wagner7DCO, eu tenho os mnemônicos lá também, direito administrativo, são muito úteis para a memorização. Às vezes, através do mnemônico apenas você consegue acertar a questão de prova. Mas é óbvio que você não vai se limitar a isso, mas vai procurar, dentro do possível, aprofundar os seus estudos. Sobre a perseverança, é muito importante você perseverar, porque pode chegar um momento que vai parecer que o seu estudo é em vão, que parece que não está entrando nada na sua cabeça, que você vai se sentir burro, isso é normal, você sabe que não é. Então, o segredo é perseverar, insista, resolva o máximo de questões possível, faça resumos. O que eu indico também, para os materiais que eu produzo, normalmente eu coloco, eu cito o artigo, o inciso, parágrafo, a linha, ou súmula. Quando eu citar em relação à questão do artigo, inciso e tal, marque no seu material também, porque com isso você vai saber quais os artigos, seus derivados são mais cobrados em provas. Às vezes tem um artigo lá que diz respeito a uma súmula, você vai lá e anota lá no seu material. Súmula tal diz respeito a esse artigo, ou então você vai no seu material e coloca lá, este artigo diz respeito ao princípio tal, porque isso também é cobrado em provas. Então você mesmo pode produzir o seu material. O que você já tem, você pode ainda enriquecer com mais informações ainda. Então, é isso aí, pessoal. Os vídeos que eu citei, transformar a lei em PDF, dentre outros aqui, eu vou deixar aqui na descrição, que lá eu explico de forma mais pormenorizada.
Então é isso aí, pessoal. Você está no caminho certo, persevere, se cuide, lave as mãos, óbvio, com água e sabão. Se não tiver, use álcool em gel. Quando for o caso, use a máscara. Foque nos estudos, persevere. Não vá pelo que muitos dizem. Aliás, todo ano é sempre a mesma história. Sempre tem alguém que vai falar: ah, neste ano não vai ter mais concurso. Todo ano é a mesma coisa, sempre tem concurso. Não vá pelos que são negativos, os que dizem: ah, não vai ter concurso, isso, aquilo, outro. E persevere. Procure ficar em silêncio, não comente com as pessoas que você está estudando para o concurso A ou B, porque há sempre aquelas que procuram colocar outro para baixo com palavras negativas. E se alguém falar para você: ah, não vai ter concurso, isso, aquilo, outro, não debata, simplesmente fale: sério, poxa, que pena, né? Enquanto isso, você vai permanecer firme nos estudos. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Logo, logo terão mais questões, vídeo de questões de provas que eu estou produzindo aqui para vocês. Pratique bastante, vai dar tudo certo, a vitória é sua. Acredite em Deus e em seu potencial. Não foque no cansaço, mas se imagine onde vocês sonham estar, no cargo público. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e fui.